E aí, rapaziada, saiu um, papai, olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita, olha aí o que que é, ó. Pacuzinho aqui. Opa, calma, bebê, calma, bebê. Calma ali, ó. Acho que é um pacu galo, o famoso pacu galo, olha aí, ó. Calma, filho. O bichinho tá hoje, né? Solta aqui a linha pra pegar aí. Vou na linha. E aí, rapaziada. Pacu galo. Pacuzinho aí, ó. Bora, vamos aqui. Pacuzinho galo aí, ó. Aqui nesse ponto só saiu esse pacuzinho galo, olha aí, ó. Vou soltar o brutão aqui, pessoal.